Eu quero falar nesta quarta-feira aqui, dia 29 de janeiro, um pouquinho sobre o Poder Judiciário e a administração da justiça aqui no Brasil. É um assunto meio controverso, aliás, muito controverso, principalmente em função do protagonismo que assumiu nos últimos tempos aqui o Poder Judiciário, sobretudo através da cúpula, ou seja, da Corte Suprema, né, estabelecendo aquilo que muita gente já chama aqui de ditadura da toga e que eu prefiro denominar, como consequência dessa atuação do Supremo Tribunal Federal, eu prefiro denominar isso tudo aí que está acontecendo no Brasil hoje, esse regime que nós temos aqui no Brasil, como uma democracia fraturada, né? Bom, eu recebi várias cópias aqui de um editorial do jornal O Estado de São Paulo, de terça-feira, dia 28 de janeiro agora, que trata justamente dessa questão sobre a qual eu quero falar agora com vocês aqui. Nós sabemos, eu tenho defendido, inclusive aqui no meu blog, polibbraga.com.br, a proposta de que é necessário, é mais do que necessário, uma reforma do judiciário. Mas, no meio de tantas reformas, precisamos também de uma reforma política, por exemplo. Enfim, é natural que uma reforma do judiciário, isoladamente, não vai resolver o problema do impasse institucional sob o qual nós estamos vivendo hoje no Brasil aqui. Eu tenho para mim, defendo que está na hora de uma nova Constituinte. E ali, sim, dentro de uma nova Constituinte, de uma nova Constituição, nós poderemos estabelecer aí uma reforma do judiciário também, uma reforma política, por exemplo. Alguém pode me dizer assim, não, você está sonhando. Por que não, né? Quando se pensou na Constituinte de 88, eu até fui candidato à Constituinte, mas não consegui me eleger, o povo não me entendeu. Ou eu não entendi o povo. Mas, enfim, também se dizia naquela época, não, mas uma nova Constituição, sim, a nova Constituição. Está na hora, né? 98, 2008, 2018, quase 40 anos. Né? Eu acho que está na hora. Hein? Bom, e o que diz esse editorial do Estadão? Confirmando exatamente esses desatinos que estão sendo cometidos pelo Poder Judiciário na administração da justiça para os cidadãos brasileiros, né? Diz o Estadão no seu editorial o seguinte, anotem bem aí. Eu estou publicando na íntegra, inclusive, esse editorial no meu blog polibbraga.com.br. Se não encontrarem no Estadão, ou não puderem ter acesso no Estadão, está ali publicado na íntegra no meu blog polibbraga.com.br. Né? Quem não encontrar, pode me pedir aí pelo WhatsApp 51, código diário de Porto Alegre, 999459810. 51-999459810. Se não encontrar, tá no meu blog, hein? Mas se não encontrar, me pede cópia aí que eu mando por WhatsApp, né? Bom, diz o que o editorial diz. Um judiciário perdulário, gastador, né? Lento e privilegiado, pesa sobre as contas públicas. Ele está analisando a questão dos problemas que esse poder judiciário brasileiro hoje está exercendo sobre o mau estado das contas públicas. Porque diz que isso aí, esse judiciário perdulário, lento e privilegiado, prejudica o desenvolvimento econômico e mina a confiança da população no Estado democrático de direito. Simples assim. E vai adiante. Diz o jornal, a correlação entre um Estado de direito vigoroso e o desenvolvimento econômico, social e cultural é intuitiva e bem documentada. De um sistema de justiça eficiente e equânime depende, diz o jornal, a produtividade e a estabilidade dos negócios. Continua falando o jornal aí na área econômica, né? Mas vai além, porque diz que depende também a proteção dos direitos individuais e a resolução dos conflitos sociais. Olha só, hein? Tá, é no fígado, né? Então, a correlação entre o Estado de direito vigoroso e o desenvolvimento econômico, social e cultural está bem documentado. De um sistema de justiça eficiente e equânime depende, a produtividade e a estabilidade dos negócios.
2, a proteção dos direitos individuais. E 3, a resolução dos conflitos sociais. Está completo o quadro. Mas diz assim que isso não está ocorrendo, porque a justiça brasileira é lenta, cara e cheia de privilégios. E o jornal, então, ele vai elencando ali depois 3 levantamentos publicados desde dezembro agora, há 2 meses, que oferecem uma biópsia dessa justiça triplamente injusta. Segundo o Rule of Law Index, índice do Estado de Direito, do World Justice Project, que mede anualmente a percepção da população e dos especialistas, olha, vejam só, o Brasil ocupa o 80º lugar, num ranking de 142 países. Quer dizer, num ranking de 142 países, o Brasil, a justiça brasileira ocupa o 8º lugar, o 80º lugar, lugar 80, um dos piores do mundo, né? Entre os 32 latino-americanos, a posição do Brasil é a 17ª. Olha só. Os brasileiros, em todas as vezes que é ouvido por pesquisas a respeito do Poder Judiciário, dizem que esse sistema judiciário ele vive com base na discriminação, na influência do governo, na morosidade e na baixa aplicação das decisões. E a justiça criminal é pior ainda, né? É mais pior, mal avaliada ainda, pior até do que a Venezuela. Aliás, pior não. Ela só é melhor do que a Venezuela no mundo todo. O jornal vai adiante aí com outros exemplos, né? Todos eles sempre no mesmo diapasão aqui, mas acho que vale a pena destacar aqui o que diz na Folha de São Paulo a diretora da plataforma Justa, Luciana Zafalon, que diz assim, a respeito do Poder Judiciário brasileiro: não importa o cenário, não importa a crise, não importa o contexto, o Judiciário e os seus membros vão ficando sempre com uma fatia maior do orçamento público. Isso que ela acabou de dizer é corroborado por um levantamento feito em 18 estados, entre 2022 e 2023. Ali, por exemplo, nesse levantamento, mostra que, por exemplo, a Justiça do Mato Grosso aumentou a sua participação no orçamento em 36%. Na Bahia, aumentou 18%. Em Minas, 30%. Ora, segundo o Tesouro, o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo. O judiciário do Brasil custa 1,6% do PIB, enquanto que na média dos emergentes é 0,5%. E nos países desenvolvidos, 0,3%. Então, o poder judiciário do Brasil, ele fica com 1,6% do produto interno bruto, tudo que se produz de riqueza durante o ano no Brasil, fica com 1,6%. Nos países em desenvolvimento, 0,5%. E nos desenvolvidos, 0,3%. Bom, do ponto de vista moral, diz o Estadão, as manobras de cada togado para acumular privilégios são os mais malignos dos tumores, mas do ponto de vista fiscal são um fator menor, porque aparece até, diante do descalabro, inclusive, da gestão pública, mais um sintoma do que a causa do problema. Então, senhores, já em 2018, diz o Estadão, um celebrado jurista alertava um congresso de advogados para a necessidade da responsabilidade fiscal. E o jurista que alertou para isso é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é não apenas hoje uma caixa de Pandora, mas é o que mais gasta entre todos os membros do Poder Judiciário. Dizia o Rui Barbosa, eu estou finalizando aqui, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. 100 anos depois dessa advertência, conclui o jornal Estado de São Paulo, não só é mais atual do que nunca, mas precisaria ser complementada o que ele disse. Porque, na verdade, o Estadão diz, justiça perdulária não é justiça. Justiça privilegiada como a que nós temos no Brasil é ainda menos justiça. Como corrigir isso? Senhores, podem ter certeza absoluta de que só através de uma reforma do judiciário, que implica também numa reforma política. Ou seja,
Tudo isso dentro de um contexto que remete à necessidade imperiosa de convocarmos e realizarmos uma nova Constituinte para que possamos viver novos tempos no Brasil, diferentes dos atuais, que são intoleráveis.